Irmãos, vamos tratar o assunto de hoje relacionado ao ministério de Cristo. Nas últimas aulas, a gente tem falado um pouco a respeito da pessoa de Cristo, a importância que ele teve. Falamos a respeito dos evangelhos, os sinóticos, o evangelho de João. Falamos da origem judaica com o diácono Lucas na semana passada. E hoje a gente vai falar a respeito do ministério de Jesus. O que seria o ministério de Jesus? Por que ele veio à Terra? Qual o propósito, enfim, de o Filho vir à Terra para aqueles? Primeiro, para introduzir um pouquinho, a gente precisa tratar a questão contextual da época. No momento que Jesus ele veio ao mundo, o que estava acontecendo naquele período? Interessante que exatamente no período, basicamente, a gente tem o que é conhecido como Pax Romana. O que seria a Pax Romana? O imperador César Augusto, representado por muitos como influenciadores pelo período romano, iniciou um período onde se entendia que teria que ser estabelecida a paz sobre as nações. Então, comércio, tudo aquilo que envolve a parte econômica, e não somente isso, mas tudo que envolve a parte de rebelião de outros países. Roma entendia, naquele contexto histórico, que necessitava de um período de paz. E ele foi que, digamos assim, introduziu essa paz. Esse período, que é conhecido como Pax Romana, ele vai de 27 antes de Cristo, quer dizer, antes de Cristo vir ao mundo, até 180 depois de Cristo. Os romanos entendem que aquele período foi o período de bonança para o mundo, né? Digamos assim, um período sem guerra, sem revolução, sem rebelião. Então isso era um sinônimo de avanço, né? Sinônimo de organização e desenvolvimento. Então esse é o contexto que Jesus ele vem à Terra nesse período. Entretanto, irmãos, o povo de Israel, a gente observa até pelo contexto, né? Pelo que estava sendo observado ali pela perseguição a Cristo, aos discípulos, eles não tinham esse pensamento, eles não concordavam muito com essa ideia. Então, por exemplo, a gente tem a ideia dos publicanos, que eram altamente perseguidos. Tudo que ligava a Roma era, de certa forma, tratado como um tipo de coisa ruim para o povo de Israel, porque eles entendiam que estavam sendo oprimidos naquele período. Então, período de altos impostos, vigilância militar, a questão de descentralização religiosa, tudo isso é um pano de fundo, tá? Para aquilo que Cristo ele estava vindo à Terra. Essa instabilidade, digamos assim, do povo de Israel, a gente tem que diferenciar. Essa instabilidade do povo de Israel, se tratando a Roma, ele deu um tom de urgência no ministério de Jesus. Não significa necessariamente falar que o povo de Israel fez com que Jesus ele se tornasse uma pessoa imediatismo. Ai, Jesus, querido. Imediato, uma pessoa que fosse, sabe, fugiu agora, querido. Esse tom de urgência, ele foi tratado, digamos assim, ele foi direcionado um pouco pela instabilidade que em Israel se encontrava. Então, a gente observa muito que dentro do ministério de Jesus, ele não tem discursos muito longos, discursos diplomáticos. Ele era bastante objetivo. Tratava de forma bastante direta aquilo que ele queria tratar para os seus. Tanto que, nas primeiras mensagens, por exemplo, em Mateus 4,17, ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele sempre falava isso. Por isso que naquele período, talvez muitas pessoas não conseguiam compreender. Mas esse pano de fundo que o povo de Israel estava tendo naquele período dava esse tom de urgência. Isso é muito forte no Evangelho de Marcos. A gente tratou isso na última aula que eu trouxe. O Evangelho de Marcos é um evangelho que trata muito a questão imediata e uma versão mais objetiva. Então esse é o pano de fundo do ministério de Jesus. É importante a gente tratar isso. Mais à frente a gente vai perceber como isso é importante. A gente vai dividir a aula em 3 partes. Vamos abordar o reino de Deus, o reino presente e a necessidade que o rei tinha que morrer. Isso representava o quê? O ministério de Jesus. A questão do reino de Deus, o reino presente e a necessidade que ele tinha que morrer. Como eu falei antes, por que Jesus ele veio à Terra? Interessante, como eu até abordei na última aula também, um outro tópico também interessante para a nossa vivência do Evangelho,
é a gente ter respostas para alguns quesitos que parecem ser simples. A gente precisa ter respostas, ainda mais se tratando do Evangelho. E uma delas é, por que você acredita numa pessoa que veio ao mundo? Para quê? Por qual motivo? O que ele fez aqui na Terra para que você seja considerado um discípulo dele? Primeira parte, o reino de Deus. Um dos principais temas do ministério de Jesus é o reino de Deus. E essa era a mensagem central dele. Alguém pode ler para mim Marcos 1:15? Observa a característica de Marcos, né? É uma coisa imediata, uma coisa direta. No capítulo 1 de Marcos ele já fala: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. E o que isso significa? O que isso significava para aquele povo? Diferente daquilo que eles achavam, daquilo que eles acreditavam, Jesus, o Messias, o prometido, que eles entendiam, ele não veio para necessariamente libertar o povo de Israel em relação a Roma. Ele não veio para um reino de império desse mundo. O reino que ele proclama, ele é um reino espiritual, ele é um reino eterno, não um poderio militar ou político. Por isso que, em alguns certos momentos, a gente tem embates de Cristo com Pedro, por exemplo. Pedro sempre cismava, sempre discutia relacionado a isso, de um reino terreno. Não só ele, mas outros discípulos. Por quê, irmãos? Mais uma vez, um pano de fundo. O povo da época, eles interpretavam, à luz do Antigo Testamento, que o Messias viria, mas ele traria paz, mas uma paz o quê? Uma paz terrena. Diferente daquilo que a gente conhece de Cristo, daquilo que a gente aprendeu. E isso é uma coisa interessante, porque a gente já vai entrar. O que o povo esperava naquele período? Como eu falei para os irmãos, a maioria dos judeus esperavam que o Messias viesse como guerreiro, como rei político, que tirasse eles daquele período que eles estavam passando, que para eles era um período de exílio, que libertaria essa dominação dos romanos. E o que a gente pode entender disso? Só um ponto aqui. Isso é um aspecto interessante. Quando a gente fala de revelação, a gente fala que a revelação ela é progressiva, revelação especial. A gente trabalha com a revelação geral e a revelação especial. A revelação especial, que é a mensagem da palavra de Deus, ela é uma revelação progressiva. Ela vai iniciando de Gênesis até o último livro da Bíblia. E ela tem nuances até chegar em Cristo, que a gente entende que é uma revelação, que é o ápice da revelação. Até lá, Pedro e os outros do povo de Israel entendiam que o Messias era uma pessoa que viria trazer paz, uma paz terrena, que libertaria o povo de Israel. E aqui uma opinião pessoal minha, né, a respeito disso. Talvez eu ache que certamente Pedro e os outros eles não estivessem literalmente errados. Eu vou contextualizar isso, tá, irmãos? Porque como eles não tinham a revelação completa, naturalmente, como uma revelação incompleta, eles interpretavam o Messias como rei, como um cara que viria, como uma pessoa que viria e traria realmente paz naquele período. Porque a revelação para eles não foi totalmente completa. Estava incompleta, parcial. E como eu disse, um exemplo, Pedro. Vamos ler Marcos 8, versos 31, 32. Eu vou pedir para alguém ler. Pedro é um dos exemplos, ele tinha dificuldade de aceitar a ideia de que o Messias viesse, sofresse. Ele tinha a interpretação, não só ele, a gente vê também nos fariseus, de que o Messias ele viria trazer essa paz. O povo queria um reino de fora. E aqui até uma reflexão legal. O povo queria um reino para fora, mas Cristo é um reino que veio para dentro. Isso é um ponto interessante para entendermos também por que muitas pessoas da época, rejeitavam Jesus, rejeitavam o ministério de Jesus e rejeitavam a ideia de um Messias. Porque, mais uma vez, a compreensão, a interpretação do povo da época, uma interpretação incompleta, era de que o Messias ele viria, traria a paz terrena. E por que eu falo incompleta necessariamente não errada? Porque
Cristo, ele traz luz para aquilo que eles entendiam. Eles tinham uma interpretação limitada. A mente deles, o cérebro deles naquele período, eles eram limitados à interpretação. Então, quando Cristo ele vem ao mundo, que é a revelação máxima, que a gente acredita que é a revelação, por isso que a gente fala que é revelação progressiva, ele dá luz àquilo que antes estava sob trevas. Interessante, se a gente até for observar, Paulo, quando fala a carta de Colossenses, ele traz um aspecto parecido disso. Aí, irmão, o que, que tem a ver é necessariamente com o que o povo de Colossenses estava fazendo, o que, que tem a ver com o evangelho. Veja, o grande contexto daquela época de Colossenses era que o povo estava fazendo rituais do Antigo Testamento. Isso num ambiente de culto. Paulo adverte que aquilo ali tudo era sombra. Tudo era sombra. Essa sombra apontava para Cristo. Então, se Cristo veio ao mundo, por que, que vocês continuam fazendo isso? Ele adverte ao povo. E se a gente for trazer o aspecto, a mesma ideia estavam inseridos no povo de Israel quando Jesus veio ao mundo. Eles estavam ainda focados na ideia, na interpretação, uma interpretação incompleta de que o Messias ele viria à Terra e ele restauraria o povo. Ele restauraria mais uma visão terrena, não uma visão espiritual. Então, isso é um pano de fundo para a gente entender a questão da Pax Romana, como eu tratei antes com os irmãos, e a centralidade do reino. E quem é o povo desse reino? A gente fala do reino de Deus. De quem a gente está falando? Se a gente está tratando aqui que Pedro e outros tinham uma compreensão equivocada de que era um reino terreno, quem é esse reino, a gente pode se afirmar? Quem faz parte dele? Só os judeus? Para muitos judeus da época, esse reino seria algo exclusivo para eles, reservado somente para o povo de Israel. A ideia de que o Messias viria para libertar a nação judaica e restaurar a glória de Israel, como eu falei, era só terrena. A mensagem que o reino de Jesus ele traz é uma mensagem diferente. Ele demonstra que necessariamente o reino não é só para o povo de Israel, somente para uma etnia, para um território. O reino é universal. Em qual o sentido disso? De todos aqueles que creem, não somente para o povo de Israel. A gente está falando de judeus, gentios, homens, mulheres, ricos, pobres, letrados, ignorantes. O critério sempre foi, como Cristo ensinou, o arrependimento. Ele deixa claro isso, não só em palavras. Isso que é bastante interessante no ministério de Jesus. Quando ele fala do reino dele, ele estava focado não somente em falar, mas também em fazer. Por exemplo, um judeu, para os irmãos terem uma noção, atravessava quilômetros a mais só para não passar por Samaria. Dava a volta pela cidade só para não ter que passar, porque entendia que o povo de Samaria era um povo excluído. Jesus fez a questão de passar por lá. E por mais, ele fez a questão de conversar com a mulher samaritana. E nessa conversa em específico, a gente pode assim resumir, ele quebra as barreiras daquela época. Ele revela a sua identidade messiânica e faz dela um anúncio, de chegada, não só para o povo de Israel, mas também para os gentios e para todos. A gente chama isso de chamado geral. Como eu falei com os irmãos, quando a gente trata de mensagem, quando a gente fala do evangelho, a gente tem que entender isso. O evangelho não pode ser somente restrito a certas pessoas. A gente tem que pregar a palavra a todos. É essa a ordenança, não importa quem. Desde aqui até o norte da África, todos têm que ouvir a palavra do evangelho. Isso é um chamado. A gente fala que isso é um chamado geral. Se a pessoa lá fora ela vai ouvir, ela vai se convencer do juízo, do pecado, aí a gente entra num outro tipo de chamado, o chamado eficaz. Aí é o Espírito que convence o homem do juízo, do pecado. Então Jesus, o que ele fazia? Ele fez esse convite a outras nações, a outros povos, com a mensagem que ele trouxe. Então, ele traz para nós que a mensagem, que o reino dele, esse reino que a gente trata, não é um reino somente para o povo judeu. E, mais uma vez, demonstra
a natureza messiânica, que desde o início Deus teve um plano de formar um povo de todas as línguas, tribos e nações. Próximo tópico, falando sobre ainda a centralidade do reino. A gente vê o ofício de profeta de Cristo. Jesus ele não é apenas um rei desse reino, ele também é profeta. E aqui a gente vai fazer uma definição do que é um profeta do Antigo Testamento, que era aquele que conduzia o povo à verdade, advertia contra o pecado e anunciava o juízo. Jesus fez tudo isso. Ele fez isso diante de alguns religiosos, como a gente vê, os fariseus. O chamado objetivo dele para arrependimento, tudo isso demonstra a natureza profética de Cristo. E assim como os profetas antigos que gritavam, voltai para o Senhor, Jesus também gritava, arrependei-vos, né? Só que um ofício bastante interessante, que é o ofício de profeta, ele também traz um tema interessante para nós, irmãos. Esse reino que a gente está falando aqui, como eu falei, a gente sabe quem é o povo e também sabe a mensagem. Jesus, ele trata o que a gente considera como uma escatologia inaugurada. Ele inaugura o fim dos tempos, pode-se assim se afirmar, não que os outros também não fariam, mas ele faz isso de forma mais ampla, direta, objetiva. Como, por exemplo, Lucas 11:20. Pedi para alguém ler. Irmãos, quando a gente fala de escatologia inaugurada, a ideia de que, com a vinda de Cristo, inaugura o reino, inaugura o fim dos tempos. É como se, isso é um paradoxo, tá? A gente vai tratar isso mais à frente. É como se o futuro começou a invadir o presente. O reino já está entre nós, ainda que não na sua plenitude. Jesus anuncia o reino que já chegou, mas que ainda não se completou. Como eu disse, ele age como um profeta que enxerga além, que vem um fim desde o começo. E mais do que isso, ele adverte o povo sobre o mal que viria caso rejeitassem a essa verdade. Como falei, a gente vê na característica profética de Jesus que ele anuncia, adverte e revela o futuro. A sua palavra não era só de consolo. Isso é bastante comum em teólogos liberais acreditarem apenas a ideia de consolo na mensagem de Cristo. Mas isso é reduzir muito o evangelho. Cristo ele tratava tanto a ideia de consolo, mas ele tratava a ideia de urgência e revelação em verdade. E mais uma vez, contraste entre os reinos. Cristo, ele mostra isso, a gente tem que fazer quase como se fosse um recorte, como se a gente estivesse voltando lá para o Antigo Testamento, para antes da revelação. Imagina o que os discípulos, na hora que viram a mensagem de Cristo, o que eles entenderam. Como assim reino? Seu reino já veio? O que isso quer dizer? O que isso significa? O Império de Roma, por exemplo, e isso também tem um pouco desse contexto. Era muito forte, era muito grande. E era conhecido por ser um reino glorioso, um reino de território absurdo. A grande diferença é que Cristo, o reino de Deus, se estabelece de maneira diferente, é um reino espiritual, não em conquistas práticas. E os sinais que Cristo lhe dá dentro do ministério dele são evidências de que ele é um reino diferente, que ele é um rei diferente. Sinais de cura, sinais de libertação, de perdão aos pecados, de reconciliação. E essa tensão entre os reinos, né, o reino físico, o reino espiritual, é intencional. Jesus ele não veio para competir com Roma. Ele inaugura, como eu falei, um reino que subverte os valores mundanos. Amém, irmãos? Alguma dúvida sobre essa parte? Parte do reino, centralidade, o reino de Deus. Que a gente pode falar, Jesus ele veio à Terra para quê? Inaugurar o reino dele. O que seria esse reino? Alguma dúvida? Um ponto? Ok? Ponto 2. O reino presente.
O ministério terreno de Jesus não apenas anunciava a chegada do reino dele, né? Ele tinha sinais práticos, milagres, os outros atos também que ele realizava, com atos de bondade, misericórdia, não era apenas demonstração de poder, mas evidências diretas de, como eu falei, da sua identidade messiânica. A cada cura, a cada libertação, eram testemunhos visíveis de que o reino dele tinha chegado. Esses atos, né, ele revela uma realidade espiritual superior, que, mais uma vez, contrasta com o que na época aparecia. E aqui, irmãos, a gente falou da centralidade do reino, para quem esse reino era, e aqui a gente vai tratar um pouco a respeito do reino presente. Cristo como rei, né, o ofício de rei de Cristo. Jesus ele exerce claramente o ofício de rei. E esse aspecto do ministério dele é essencial para a gente entender de forma coerente a palavra de Deus. A gente falou que ele é profeta. Ele anuncia, ele adverte, ele fala sobre o futuro. Mas o ofício dele como rei, como é que a gente pode enxergar? Quando a gente fala do ministério de Jesus, a gente não pode em nenhum momento esquecer que ele também tinha o ofício como rei. E ele também exercia esse ofício. Vemos alguns exemplos, como exemplo de liderança que ele tinha. Um exemplo muito claro é no momento que ele entra com o jumento, em cima do jumento. São evidências de que ele estava preparando o reino, só que o reino dele era um reino diferente. E mais uma vez, a gente tem esse aspecto do ofício de Cristo. Além disso, irmãos, a gente tem uma tensão escatológica diante disso. O já e ainda não. Quando a gente fala do reino presente, a gente não pode esquecer do já, que esse reino ele já existe, mas que ele ainda não é de forma toda completa. Ele já foi inaugurado, escatologia inaugurada, como eu disse para os irmãos, mas ainda não foi consumado. Jesus inaugura o reino com a sua primeira vinda, mas a plenitude será revelada apenas em a sua segunda vinda. Como disse, escatologia inaugurada. John Stott, no livro dele, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, falando sobre o já e ainda não, sobre essa tensão que é. Ele fala o seguinte: quando o Espírito rompe-se o esquema linear do Antigo Testamento, que era presente, a era presente e a era futura. Jesus inaugura uma nova era ao morrer por nós, a fim de nos livrar deste mundo perverso. Consequentemente, através de Jesus, o Pai já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos até mesmo ressuscitados da morte e assentados com Cristo nos lugares celestiais. Essa tensão, irmãos, de já ainda não, ela é um paradoxo que a gente tenta sempre trabalhar dentro de nós mesmos. Como é que a gente explica que o reino ele é presente, mas que ele se consumirá futuramente? A gente precisa de um discernimento teológico. O reino ele está presente, mas como eu falei, não plenamente revelado. Cristo já reina, mas a sua soberania ainda será manifesta de maneira total sobre todas as coisas na consumação dos séculos. Explicar um já ainda não para quem ainda não conheceu as doutrinas, principalmente as doutrinas da graça, é realmente uma tensão, irmãos. Mas ele revela a natureza do reino de Deus, que é aquele reino presente, que será, de certa forma, consumado futuramente. E por último, a necessidade que o rei tinha de morrer. A gente trabalhou o aspecto do reino, da centralidade do reino, para quem esse reino era. Trabalhamos a ideia do reino presente nas ações de Cristo, reino presente, de forma geral, do ministério de Cristo. Por que Jesus tinha que morrer? Essa é uma pergunta que todos aqueles que se dizem evangélicos, eles precisam responder. Porque quando a gente fala que Jesus ele morreu,
Já se perguntaram que alguém pode fazer essa pergunta para você? Por que você se diz cristão? Você segue uma pessoa que veio ao mundo e tinha que morrer? Eu já ouvi de teólogos, teólogos não, né? Até, eu já ouvi de pessoas, a pessoa já foi, já saiu, né? De pessoas que ela tem essa dificuldade de compreender a necessidade da morte de Cristo. Por que que Cristo ele tinha que morrer? A gente precisa, mais uma vez, trabalhar o aspecto do pano de fundo. A expectativa equivocada da justiça imediata e domínio político. Mais uma vez, a gente volta. Grande parte do povo judeu nos dias de Jesus, isso aqui o autor do livro, ele trabalha, o Peter Walker, ele trabalha muito, muito sobre isso, esperava que o Messias surgisse como libertador político e militar no aspecto físico, aquele que entraria no trono de Davi, derrubaria o domínio romano que estava sob Judas. E mais uma vez, era uma leitura incompleta do Antigo Testamento. E isso reflete, irmãos, isso a gente precisa, tá? Trabalhar sempre isso. Quando a gente for falar da questão do contexto, né, que Jesus ele estava naquele período. A gente precisa acender a resistência judaica. Por que que os judeus eles eram tão resistentes? Por causa desse pano de fundo. A justiça, essa aqui é uma explicação bastante legal, uma analogia. A justiça que eles esperavam era horizontal, contra César, soldados, os romanos, as nações vizinhas. Só que era uma visão equivocada. Uma visão equivocada. Por isso que Pedro ele reage de mal intensidade quando ele fala para Cristo: como assim você vai morrer? Não, isso não existe. Porque eles não reagem bem a esse entendimento. Por que que você precisa morrer? E a gente só vai conseguir explicar isso, irmão, se você explicar propiciação e expiação. Enquanto você tiver dificuldade de explicar os dois termos, você vai ter dificuldade de falar o porquê que Jesus ele morreu. Como eu falei, o evangelho é pra gente, isso precisa estar muito, mas muito na nossa mente. Por que que Jesus tinha que morrer? E a gente precisa tratar o conceito de expiação e propiciação. A verdadeira injustiça a ser tratada não era apenas a opressão política, era rebelião espiritual contra Deus. O problema central não era Roma, mas era o pecado. A escravidão mais profunda não era César, mas a corrupção interna que dominava o coração humano. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Jesus não veio simplesmente para exercer juízo contra as nações externas, como o povo de Israel naquele período achava, mas para apaziguar a justiça, a justa ira de Deus contra a iniquidade do seu próprio povo. E aí que entra as doutrinas de expiação e propiciação. O que seria cada um? Expiação, irmãos, refere-se à remoção de pecado. A ideia de reconciliação entre Deus e o ser humano. Sabe, o Antigo Testamento, a ideia de você levar um animal para ser expiado pelos seus pecados, é basicamente, de forma resumida, é o pagamento substituto que cobre toda a culpa do pecador. A propiciação, ele se refere à apaziguação da justiça divina. É o ato de aplacar a ira de Deus por meio de um sacrifício aceitável. Os dois temas, eles são um pouco próximos, mas eles têm pequenas diferenciações. E como eu disse, os conceitos são fundamentais para entender por que Cristo, o rei, por que um rei precisava morrer. Porque ele não veio apenas para reinar. Sua morte é necessária não porque ele falhou como rei, mas porque, através dele, que reina de modo redentor. 1 João, capítulo 2, verso 2. Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente para os nossos,
mas também pelos de todo o mundo. A restauração profetizada, necessariamente, quando a gente vai ler Isaías, não era de uma nação, pode-se assim dizer, né? Uma nação que precisava de uma restauração, mas de uma natureza caída. E muitas das promessas foram mal interpretadas. A gente viu isso ao longo dos discípulos. Deus prometia tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Prometia perdoar os pecados, restaurar a comunhão quebrada e purificar o povo para si. Deus enviou um Salvador que eliminaria a condenação do pecado. Essa é a maior explicação. Mais uma vez, irmãos, não tem como falarmos da necessidade de um rei que tinha que morrer sem tratarmos dos dois tópicos, propiciação e expiação, sem apontarmos para os pecados. Qual a importância desse tema em específico, da necessidade de um rei? Somos questionados em variadas vezes a respeito do ministério de Jesus. Por qual motivo Jesus tinha necessidade de morrer? E, irmãos, conhecer o pano de fundo que estava por detrás daquele período, ele é importante para explicarmos isso. Explicarmos a necessidade de um reino novo e que a morte representaria. Então, temos a importância desse tema, a necessidade de um rei, quando falamos da questão do pano de fundo, a questão do povo de Israel que necessitava e que achava que necessitava de um reino físico, de um reino onde ia sobrepor o outro, mas precisamos falar do pecado. Amém, irmãos? Estou em cima do horário. Alguém tem alguma dúvida? Algum ponto a acrescentar? Bem, concluímos. Vamos fazer um breve resumo. Vemos o anúncio do reino, um reino que é diferente, que o povo aguardava, onde Cristo exerce esse reino de poder legítimo, porque ele fundamenta em sua obediência perfeita, sua vitória sobre o pecado, sobre a morte, sua exaltação à direita do Pai. Concluímos a ideia de um reino que não era somente para o povo judeu, um reino onde era um reino presente, mas que aguarda a conclusão do seu reinado. E, por fim, a necessidade de aplacar a ira divina e a necessidade da expiação dos nossos pecados. Mais uma vez, alguma dúvida, algum ponto? Vamos orar para encerrar?